as perguntas, o que o pessoal vai perguntar, como que a gente faz? É melhor no final? E tem um formulário de perguntas e respostas, né, que é parecido com o YouTube, vai ter um chatzinho. Eu vou também informar que o pessoal pode escrever pelo chat. E aí a gente lê aqui as perguntas e respostas e eu te falo. Beleza, eu acho melhor durante a apresentação, se o pessoal for perguntando, você já pode fazer para mim, que daí já está no contexto ali, fica mais fácil responder. Não, tá bom, perfeito, então. Tá começando a entrar online aqui. E tanto faz, mano, Gomes. Você que sabe, se você quiser, à medida que o pessoal for fazendo perguntas aqui, eu posso interromper, né? E aí eu te faço a pergunta que a pessoa fez. Pode ser? Pode sim, eu já aviso no começo que o pessoal pode ir perguntando, que a gente vai respondendo, né? E a gente faz assim. Tá bom. Beleza. Tá ótimo. Bom, então acho que já estamos online aqui. Já tem alguns participantes. Bom, então, gente, boa tarde para todos que estão assistindo, todos e todas que estão nos assistindo por esse streaming aqui do Teams. É um teste, né? A primeira vez que a gente está fazendo streaming pelo Microsoft Teams. Então, é até bom que a minha internet resolveu cair bem agora. Voltou. Então, para que a gente possa depois ter uma avaliação, né, de como está se foi fácil acessar por aqui e a gente ter mais uma plataforma para eventualmente fazer esse tipo de encontro, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Barufaldi, eu sou professor do Instituto Federal de Hortolândia, da área de mecânica, e eu vou mediar esse evento aqui, tá? Que é uma palestra que vai ser proferida pelo professor que a gente lida aqui no campus do Hortolândia, tá? Ele vai fazer uma apresentação sobre o uso, sobre a adaptação de uma balança, né, com o uso do Arduino e algumas outras tecnologias de IoT. E eu vou passar então a palavra para o professor Marangoni, daqui a pouquinho, né, só mais vou dar uma explicação só. Então, quem está nos assistindo, a gente tem 9 participantes aí assistindo, vocês devem notar que do lado direito o professor Marangoni, né, a gente interrompe um pouquinho, ele pode tirar as dúvidas que acontecerem, ok? É bom sempre lembrar que, como é uma transmissão online, a gente tem um atraso aí de uns 10 a 20 segundos, então pode ser que quando vocês façam as perguntas, o assunto da pergunta já tenha passado pela live aí, né? E a gente responde um pouquinho atrasado, tá? Então só levem isso de consideração e fiquem espertos aí também, porque logo mais eu colocarei o formulário de pesquisa, né? Para saber como é que está a experiência desse encontro, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o professor Marangoni. Marangoni, agora é com você. Beleza, obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo aí pela presença, né? Pela participação aí no nosso evento. Fico feliz aí de ter a participação de vocês para um assunto que é tão importante, tão relevante, tão atual como a internet das coisas, né? Então a gente vai falar um pouquinho nessa oficina, nessa palestra sobre como entrar nesse mundo da internet das coisas, né? Que basicamente é sobre isso. Eu também não sou um especialista na área, faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a intenção, minha intenção quando propus a palestra foi montar um roteirinho, montar um tutorial sobre como a gente ia utilizar a internet das coisas para neófitos, né? Para quem está começando agora, para quem vem do Arduino, por exemplo. Né? Então, essa é a intuição, essa é a intenção dessa palestra, dessa oficina,
de mostrar para vocês esse passo a passo de como aplicar a internet das coisas a um equipamento bem simples, bem comum nas nossas casas, que é uma balança digital. Né? Então, vai ser sobre a minha experiência aí nessa conversão, como que isso foi feito, que vai ser essa palestra. Tá bom? Eu vou começar com uma apresentação rapidinha, que eu fiz aqui no formato de slides. Como o professor Leonardo já comentou, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas ao longo do caminho, né? É um papo aberto entre a gente aqui. Eu vou fazer a apresentação por slides, daqui a pouquinho eu vou mostrar a balança, ela está aqui do meu lado também, vou desmontar, mostrar alguns aspectos práticos aí para vocês, e depois vou mostrar essa parte da conexão dessa balança à internet, como que a gente fez, quais os protocolos e sistemas utilizados, né, e como que isso aconteceu, e mostrar para vocês em tempo real o funcionamento. Tá bom? Esse é o propósito aqui. Deixa eu começar já a projetar a apresentação. Vou pegar aqui a apresentação. Primeiros passos aí, internet das coisas, na implementação de uma balança IoT. Eu sou o professor Luiz Marangoni, sou professor do Instituto Federal aí, desde 2007, 13 anos já. Faço parte do NURIA, Núcleo de Robótica e Inteligência Artificial, como coordenador, e do GPIC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Internet das Coisas. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Bom, meu histórico aqui no Instituto, né, a formação, uma formação bem multidisciplinar, mas ultimamente eu tenho me interessado bastante nessa cultura maker, né, que é a cultura de aprender e ensinar fazendo as coisas, né, cultura mão na massa. Então a gente aprende fazendo, gera as nossas dúvidas que a gente vai correr atrás, né, então é uma ferramenta interessante de ensino, né, e de aprendizado também. Então, em vez de estudar toda a teoria da internet das coisas, que é super avançada e sofisticada, como eu vou falar para vocês, por que não começar com um projetinho bem simples, bem trivial, e a partir desse projeto a gente vai desdobrando essa tecnologia. Né? Então, isso aí é o meu foco atual de pesquisas aí, junto às escolas públicas da região, junto aos nossos alunos, estudantes, né? Essa cultura faça você mesmo com foco no aprendizado. Tá? Proposta do nosso projeto, basicamente, adaptar uma balança digital de banheiro, como essa que a gente está vendo aqui, para o envio das informações medidas para a nuvem, né, e armazenamento em bancos de dados. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto. Né, a gente, no grupo, no GPIC, grupo de pesquisa que a gente tem Internet das Coisas aqui no campus Hortolândia, a gente está trabalhando aí a questão do lixo reciclável, né, como a gente poderia contabilizar e monetizar essa questão do lixo reciclável gerado em vários tipos de instituições, escolas, empresas, lixo industrial e etc. Então, a proposta do nosso projetinho é a gente trabalhar com balanças interligadas à internet, colocadas em vários pontos aí da cidade, e centralizar esses dados numa plataforma online para poder, a partir dessas informações, tomar decisões. Né? Então, esse é o escopo aí, bem em linhas gerais, do nosso projeto de pesquisa. Projeto aprovado, temos bolsistas, temos recursos aí, estamos cuidando desse projeto. Dentro desse contexto, acho que uma parte que ficou mais sobre a minha responsabilidade foi a questão do hardware, essa adaptação do hardware, né, junto com alguns professores, a gente fazer o estudo da balança, como que seria uma balança interligada à internet das coisas, né, como que a gente vai fazer esse projeto dessa balança, e várias tecnologias podem ser utilizadas. Dentro desse contexto, a primeira abordagem que eu optei em adotar foi a de pegar uma balança já pronta, que a gente tem um hardware montado aqui, com os sensores posicionados, com a medição, e fazer, numa primeira etapa, uma adaptação dessa balança para interconexão à internet. Tá? Então, vamos começar economizando
esforços aí em relação ao hardware mecânico, né, estrutura mecânica, etc. Aproveitar alguma coisa que já tem pronta e vamos embarcar a eletrônica para a gente poder ter um primeiro passo aí de uma balança que manda os dados para a internet. E aí o foco futuramente é utilizar isso para medição de resíduos sólidos, né, resíduos aí industriais, resíduos gerados em casa, escolas e etc. Então a proposta básica foi fazer essa adaptação numa balança de banheiro simples para mandar as informações para a internet. Mas será que a gente vai falar de internet das coisas sem saber o que é internet, né? Então, o que é a internet das coisas, ou IoT? Né? Então, vocês têm que ter em mente, primeiro, que a gente atualmente tem a tecnologia da internet convencional já consolidada. Então, a internet das coisas é feita em cima dessa tecnologia já existente da internet das coisas, da internet convencional que a gente conhece. Então, o que a gente sabe mais ou menos da internet, né? Quais são os conceitos básicos de internet? Cada site vai ter um endereço, a gente coloca o endereço no navegador e a gente consegue acessar esse endereço remotamente e ver as informações que estão ali presentes. Se naquele site tiver algum script, tiver algum botãozinho, algum comando programado, a gente consegue acionar esse comando e gerar alguma ação interagindo com outros sites e outras plataformas. Então, quando a gente fala em internet hoje, a gente fala em endereços, né, de sites, de locais, de plataformas, que a gente acessa remotamente no nosso celular, navegador e etc. Essa é uma das portas. Em cima disso, a gente tem várias tecnologias, né, que estão consolidadas. Tecnologia básica aí do protocolo de comunicação, né, dos protocolos de comunicação, que o pessoal conhece aí como as camadas OSI, né, o protocolo OSI, né, de layers, camadas de hardware e software que são padronizadas e já estão consolidadas aí desde o início da internet. Então, a ideia da internet das coisas é aproveitar essa infraestrutura, só que com um certo grau de complexidade, como eu vou falar para vocês aqui na sequência. Tá? Então, o que é a internet das coisas? Respondendo aí a partir de um site muito interessante, né, do professor aí, Tiago Barros, né, que eu consegui essa informação na rede. Internet das coisas é basicamente embarcar conectividade, ou seja, sensores e atuadores para compartilhar dados entre múltiplos dispositivos e assim agregar mais valor. Tá? Então, não basta mais eu ter um carro, eu quero que o carro se conecte à rede, quando eu for passar no pedágio ali, por exemplo, para eu poder passar direto ou fazer o pagamento automático. Eu quero a mesma tranquilidade, mesma facilidade aí com outros dispositivos, relógios digitais e assim por diante. Tá? Então, internet das coisas basicamente é fazer cada dispositivo que está em nossas casas, ou muitos dos dispositivos que a gente conhece e interage, ter um endereço, né? Ter uma URL, né? Para quem é da área de TI. Então, imagina cada dispositivo que a gente conhece, ou muitos desses dispositivos, com um determinado endereço, interagindo entre eles, mandando informações, dados para a rede, né? E fazendo essa interconexão por meio da internet. Tá? Então, essa é a ideia da internet das coisas. Quais são algumas áreas aí, né, ou as principais áreas da internet das coisas? Né? Então, a gente tem dispositivos na área de saúde, do corpo humano, cuidado com o paciente, monitoramento de idosos e assim por diante. Questão de materiais, monitoramento de materiais de higiene, hospitais e assim por diante. Uma segunda área é eletrônica de consumo, né? Então, quando a gente fala da iluminação automática, quando eu chego em casa, eu quero que as luzes estejam acesas num determinado padrão, ou para eu ter uma geração de energia mais eficiente, eu posso também ter esse monitoramento e fazer essa interligação em rede. Eletrônica de consumo. Alimentação de pets, mesma coisa. Então, na nossa casa. Mobilidade e transporte. Né? Então, Uber, WeGo, várias outras plataformas que a gente tem, né, de transporte, carros inteligentes, roteamento, né, quando eu estou no meu celular e consigo prever o trânsito, isso é a internet das coisas. Quando o carro me avisa, quando eu vou ter que fazer manutenção, e já faz uma indicação ali de manutenção necessária, internet das coisas, mobilidade. Tá? Então, é todo um universo. Cidades inteligentes, smart cities.
né? Então, planejamento urbano de iluminação, de gerenciamento de lixo, é o nosso projeto aqui do GPIC, vigilância, segurança, serviço de emergência, terremotos e catástrofes, aí a gente consegue, e muitas outras coisas, monitorar utilizando a internet, nesse contexto das cidades inteligentes. Por fim, indústria 4.0, né? Então, parte de indústria, infraestrutura, aquecimento, ventilação, ar-condicionado, segurança, sistemas de segurança industriais, acompanhamento de estoques e assim por diante. Tá? Então, a gente consegue dividir as aplicações da internet das coisas nessas 4 áreas aqui, com inúmeras aplicações. E aí a gente já tem alguns exemplos no nosso dia a dia, né? Como eu já falei para vocês, aí, o Sem Parar que você coloca ali no seu carro é um exemplo de um aplicativo de internet das coisas, né? De uma aplicação de internet das coisas. Relógio inteligente que a gente usa para correr, para monitorar aí batimento cardíaco, internet das coisas. Na área de saúde, a gente já tem os sensores aí que a gente coloca no nosso braço, aí você vai com o leitorzinho, aproxima e já mede a sua glicose, sua glicemia. Tá? Exemplo de internet das coisas. TVs inteligentes, né? Então os aplicativos que a gente tem na nossa televisão e que interagem cada vez mais com vários outros objetos também. Internet das coisas, maquininha de cartão, internet das coisas, cada vez mais comum, né? Então, a gente vai na praia tomar um sorvete e o rapaz já tem a carteirinha, já tem a maquininha de cartão, fazendo a transação bancária. Então, alguns exemplos de como a internet das coisas está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas, isso é tão comum assim, né? Por que ainda todos os dispositivos aí da nossa casa não estão conectados à internet, né? Por que ainda não é tão comum isso para a gente, tá? Imagina o seguinte, cada coisa vai ter suas necessidades específicas de conectividade, a cada objeto, né? Então, como que eu vou conectar uma geladeira com uma televisão? Né? Como que eu vou conectar meu carro com um banco, né? O sistema de um banco? Né? Essa interligação de objetos é bem complexa. Né? Por quê? Porque você vai ter objetos com alcance diferenciados. Então, se eu estou na minha casa aqui, por exemplo, eu quero que minhas tomadas sejam inteligentes, eles podem ter um alcance local aqui. Eu tenho um hub local aqui que se comunica com a internet, né? Pouca distância. Mas se eu quero um carro, ou se eu quero um relógio que vai estar comigo aqui, a distância é maior, eu tenho que usar outro protocolo. Tá? Então, tecnologias diferentes. Taxa de transmissão, velocidade de transmissão é diferente. Uma coisa é você transmitir dados em intervalos muito longos. Eu vou tomar banho e quero monitorar o consumo da minha energia. Quanto que eu estou gastando. Beleza, toda vez que eu tomo banho ali, vai mandar a informação. Né? Então, é um tipo de dado, uma frequência de transmissão específica. Outra coisa é se eu quiser colocar a internet no meu carro, no meu veículo, para fazer o controle de segurança, se vai bater ou não. A transmissão tem que ser muito mais rápida, muito mais eficiente. Tá? Questão do consumo de energia, esse aparelho, esse equipamento, ele vai trabalhar sozinho ou vai trabalhar ligado à energia? Ele pode trabalhar conectado a uma tomada, a uma fonte, ou não? Ele tem que utilizar uma bateria. Custo. Tudo isso aqui pode ser equacionado, né? Só que aí o negócio vai custar muito mais caro e a gente não compra. Lembrar que a gente está falando muitas vezes de bens de consumo. Né? Então, a questão econômica é importante, né? Você tem que fazer isso acontecer, a internet das coisas acontecer de uma maneira economicamente viável. Né? Então, é um desafio bem grande. E aí, o que a gente está falando aqui na sequência, para fechar esse raciocínio, é que a gente vai precisar de vários protocolos. Né? Então, aqui nessa transparência, a gente vê alguns desses protocolos de conexão, né? O Wi-Fi, que a gente já conhece, TCP, SMS, Bluetooth, Zigbee, que é outro protocolo, mas você tem um universo aqui de soluções e protocolos que trabalham aí na camada física, né? De interconexão dos dispositivos, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte. Isso aqui está fazendo referência àqueles protocolos que a gente já tem lá na comunicação OSI, né, que é utilizado na internet convencional. Mas imagina que são vários protocolos que nem sempre se conversam.
né? Então, essa interconexão é muito complicada. Quando você não tem uma padronização, fica muito mais complicado para a gente aplicar e poder utilizar isso, né, de uma maneira prática. Então, aqui, o que o professor Tiago Barros, aí dessa área de internet das coisas, afirmou, né, que é muito difícil hoje termos um padrão para IoT da forma que a gente tem para a internet, www, né, que a gente consegue conectar facilmente aí sites, etc. As coisas em IoT são tão diferentes e as aplicações tão diversas que vários padrões e protocolos irão coexistir. Vou repetir aqui. As aplicações são tão diversas que vários padrões e protocolos irão existir, né? Então, isso aqui é um recado para a gente que está no grupo aí, começando a estudar internet das coisas no campus, né? E às vezes a gente fica angustiado porque não sabe direito o caminho que a gente vai seguir. São tantas opções que a gente tem, e é normal, quando a gente fala hoje em internet das coisas, a gente está falando de uma diversidade de possibilidades e protocolos gigantesca. Vou mostrar para vocês aqui, né, o landscape das empresas que trabalham com a internet das coisas, né? Isso aqui tem num site, eu acabei não colocando a fonte aqui, mas vejam em camadas. Essa camada de cima aqui, as empresas, né, que trabalham com aplicações. Então, aplicações na área pessoal, de automação residencial, de veículos, de empresas, entretenimento, né, internet industrial aqui. Tá, várias empresas que a gente conhece aqui, Bosch, né, trabalhando com internet. Então, imagina cada empresa dessa trabalhando com o seu protocolo, com o seu procedimento ali para conectar a internet. Na parte de baixo, as plataformas para habilitar a internet também, trabalham com conectividade, né, a parte de software, as plataformas em si, as interfaces, né, a interação com o ser humano é importantíssimo, a parte de 3D, né, que também faz parte disso, realidade virtual e trazer os objetos aí em 3D, cada empresa aqui, protocolos diferentes. Os blocos construtivos, né, os building blocks que estão aqui, né, então são as empresas que trabalham com conectividade, com software, com hardware, que fornecem aí as nossas plaquinhas para a gente fazer interconexão, está aqui na parte de baixo também, a gente vê o Arduino, etc. Então, pensa que a gente está aqui na base da cadeia. Se você quer trabalhar e estudar a internet das coisas, né? Hoje, o nosso grupo de pesquisas aí do campus Hortolândia, a gente está trabalhando aqui. A gente tem o Arduino, tem o Photon, que é o que eu vou utilizar aqui, e a gente olha para cima aqui nesse universo de coisas para a gente escolher e opções. Então, é mais do que normal a gente ficar perdido. A gente faz algumas escolhas, etc., mas dá sempre aquela impressão, né, que você deixou alguma coisa para trás e poderia ter feito de uma maneira mais eficiente. É assim mesmo. Hoje, trabalhar com a internet das coisas é a gente escolher um caminho e chegar numa solução. Tá? Então, essas empresas todas que estão aqui estão trabalhando e têm foco na internet das coisas. Tá? Então, quando eu falo para vocês que a internet das coisas é uma área que está em crescimento franco, isso é fato, né? Que a internet 5G vai ampliar a utilização, isso é fato, já temos várias empresas trabalhando com isso e vão ter muitas mais, né? Então, se vocês estão na área de pesquisa, se vocês estão na área da indústria, trabalhando em indústria, é interessante vocês terem como opção atuar nessa área de internet das coisas, né? Escolher a parte do hardware aqui, dos blocos construtivos, do software, de aplicações, né? Então, é uma possibilidade para todos nós, né, desenvolvermos aí aplicações e soluções nessa área de internet das coisas, tá? E vai fazer parte aí do nosso futuro, tá? Só que é complexo, não é simples, tá? E aí, com base nisso, né, como que a gente começa? Por onde começar, né? Como que eu vou aprender a internet das coisas? Nossa, qual que é o meu ponto de partida? Tá? Basicamente, né, quando a gente fez a opção aí pela balança IoT, a gente pensou em pegar um projetinho que o hardware tivesse solucionado. Não tem segredo nenhum um projetinho de uma balança com Arduino, balança microcontrolada, né? Então, pegar um projetinho simples e consolidado, onde o hardware não seja problema. Tá? Utilizar um hardware, uma plaquinha principal, um sistema microcontrolado que facilite a integração à internet.
Tá? Tem várias escolhas, algumas são mais fáceis, outras mais difíceis. Outro ponto importante, utilizar plataformas de internet das coisas que facilitem e que sejam amplamente adotadas e com muitos tutoriais online. Se eu quero aprender, né, e eu quero aprender fazendo, é importante a gente ter essa disponibilidade aí de tutoriais também para consultar, para pesquisar, para poder experimentar em cima disso. Usar e abusar dos tutoriais e aprender fazendo. Essas são as diretrizes que a gente tem. Então, em vez de estudar toda a teoria, você imagina pegar e estudar aquele monte de protocolos e sistemas que eu mostrei para vocês, né? Faz parte, a gente vai ter que estudar alguns, né? Escolher alguns caminhos. Mas começar pelo estudo pode ser frustrante e vai demorar muito tempo para a gente ter algum resultado palpável para poder compartilhar com a comunidade. Então, aprender fazendo. Tá? Em cima disso, né, projeto simples e consolidado, a gente escolheu aí a balança digital, que tem a ver com o nosso projeto de sustentabilidade, aí que o GPIC já está participando. Utilizar um hardware que facilite a integração à internet, a gente tem várias opções. Tá? Poderia ter usado Arduino, o ESP32, Raspberry, BeagleBone, várias outras placas, mas a gente optou pelo Particle Photon por algumas razões que eu vou falar para vocês, mas ele facilita bastante essa comunicação com a internet. Ele já é feito e pensado em prototipagem para a internet. Tá? Utilizar plataformas IoT que sejam amplamente adotadas e com muitos tutoriais online, a gente optou pelo Particle Cloud, né, que é a nuvem que já vem vinculada aí à nossa plaquinha, né, que vai ser o coração do nosso sistema, o coração e cérebro, e a interligação online com o Google, um serviço do Google, uma plataforma de computação da Google, que é o Google Firebase. Também muitos tutoriais, bem fácil de utilizar, gratuita para testes aí. Então, a gente optou por essas duas nuvens. Usar e abusar dos tutoriais online, Instructables, Hackster e outros. Né? Então, a gente achou bastante informação nesses sites, que já tem tutoriais passo a passo de como fazer essas conexões e ligações e programações. Tá? E aprender fazendo é hackear uma balança digital. Vou pegar uma balança, vou desmontar, tirar o miolo dela e vou colocar o nosso miolo pensado na internet das coisas. Essa é a ideia. Quais são as etapas que a gente definiu para o nosso projetinho? Né? Como que a gente vai fazer esse hackeamento, né, essa desconstrução da balança digital simples e transformá-la numa balança com a internet das coisas. Tá? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a compreensão do funcionamento da balança digital, né, entender basicamente o hardware, ver os requisitos, como que funciona. Depois, definir as adaptações necessárias, né, como que eu posso utilizar uma parte dessa balança, o que eu vou precisar substituir. Tá? Terceiro passo, implementar e testar as adaptações de hardware, que basicamente é a interligação do Particle Photon com um display LCD e o HX711, né, que é o sisteminha para medição das células de carga, né, que de fato fazem a medida do peso, né, com a balança. Tá? Etapa 4, implementar a comunicação da balança à nuvem da Particle Cloud. Tá? Então, uma vez que eu montei e testei o hardware aqui localmente, a próxima etapa é pegar esses dados e mandar para a nuvem do Particle Cloud. Mas não basta, né? A nuvem da Particle, ele não vai me resolver, ele não chega ao nível de aplicação. Eu não consigo mostrar isso para um usuário, eu não consigo pegar esses dados da balança que eu estou pesando e fazer um gráfico, fazer alguma filtragem. Não faço isso na nuvem da Particle, eu tenho que mandar isso para uma outra plataforma. Então, a próxima etapa, etapa 5, foi implementar a comunicação da nuvem da Particle ao serviço Firebase. Tá? No nosso caso aqui, a gente chegou até o ponto de mandar isso para um banco de dados em tempo real. Tá? Eu consigo fazer o peso aqui da minha balança, pesar, e mandar isso para a nuvem, para um banco de dados aí, em tempo real. E aí a etapa 6, que está ainda como a etapa cenas dos próximos capítulos aqui, que é basicamente implementar a exibição dos dados e controle numa página web.
Então, uma página onde qualquer um de vocês aí possa entrar e consultar os valores da balança. Quem for administrador, né, do sistema vai poder entrar nessa página e mandar comandos remotos para a balança, para zerar, para fazer a tara da balança e assim por diante. Né? Então, isso aqui não foi implementado, mas está com etapas seguintes, cenas dos próximos capítulos. Né? Que pegar os dados do banco de dados, colocar isso para o usuário de uma maneira fácil de ser interpretado e permitir a interação do usuário com o hardware, aqui por meio de comandos, mas tendo como pré-requisito a autenticação. Eu não quero que qualquer um na internet entre e acesse minha balança e bagunce aqui a minha vida. Então, tem que ter uma autenticação. A pessoa entra como usuário geral, né, acessa normal, ou entra como administrador. Aí, como administrador, ele vai poder interagir com a balança, com o hardware aqui, e fazer o sisteminha. Então, são essas 6 etapas, cinco das quais estão feitas, e eu vou mostrar para vocês aqui nesse workshop, tá bom? Fiquem à vontade, eu estou falando bastante, né, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas, o professor Leonardo pode replicar para mim, né, então vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Então, vamos lá, mãos à obra. Vou mostrar para vocês aqui o hardware da balança digital, né? Um videozinho, não sei se vai chegar a passar para vocês, de como que ela funciona normalmente, né? Se vai dar certo. Então, ela está sem o peso, desligada. Quando eu subo na balança, ela mede, fixa o peso, e eu saio da balança, ela volta. Então, ela fica desligada. Quando eu subo nela, ela liga, mostra o peso, trava o peso, e depois, quando eu saio de cima, ela descongela, ela volta para a posição inicial, desliga. Tá? Internamente, essa balança aqui tem essa configuração que eu estou mostrando para vocês aqui na figura de cima. Então, células de carga, sensores que mudam a resistência elétrica a partir do peso. Então, toda vez que ele percebe a presença de um peso sendo aplicada, acontece uma deformação mecânica, e aí os sensores mudam a sua resistência. Nessa balança eu vou ter 4 sensores mecânicos aqui. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco ao vivo aqui, tá? São essas conexões que a gente vê aqui ao lado. Os fiozinhos aí pretos, vermelhos e azuis. Então, para cada sensor são 3 fios bem finos, fios que a gente tem que tomar um cuidado extra em relação à interferência eletromagnética, porque os níveis de tensão que eles mandam para a plaquinha principal, aqui para o sistema microcontrolado, são níveis bem pequenos, milivolts, então qualquer interferência eletromagnética, fios, posicionamento de fios, tem influência na medição em relação à precisão. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, desse sistema inicial, é que o display é essa parte branca aqui, ó. E a plaquinha de controle, o sistema de controle, é essa verdinha em cima. Percebam que ele é bem fino, eu vou mostrar aqui para vocês fisicamente, mas isso foi uma restrição bem significativa do nosso sistema. Porque o display que a gente utiliza com o Arduino normalmente, né, os displays que a gente utiliza e são encontrados facilmente, eles são mais grossos. Né? Então, a gente não pôde fazer a adaptação direta, pegar o display e colocar aqui diretamente, já com o sisteminha de comunicação I2C. Eu tive que fazer uma adaptação para que essa razão de aspecto aqui, a altura, fique do tamanho da caixinha que a gente tem aqui, porque senão, a hora que eu subisse na balança, ia me dar problema de contato, eu ia acabar esmagando a placa. Né? Pensa aí, 70, 80 quilos aí em cima da plaquinha, ela ia ter problemas. Tá? Então, essa razão de aspecto aqui, da caixinha que contém a balança, teve que ser mantida. Então, isso foi um aspecto prático que deu bastante trabalho para a gente. Tá? Na balança original, no hardware original, a conexão do display, que é o branco, com a plaquinha verde aqui, foi feita através de contato, conectores de contato aqui, ó, essa espuminha que está aqui embaixo em rosinha, são os contatos. Então, isso economiza uma enormidade de fios de fiação, tá? Quando eu fiz a adaptação, eu tive que, esses fios que estão escondidos aí tiveram que virar fios de verdade. Então, foi uma parte bem trabalhosa. Tá? Então, na parte de baixo que a gente vê com um pouquinho mais de detalhes. Tá?
Outra coisa que eu não consegui implementar, no caso, foi esse botãozinho de reset aqui da balança, né? Nesse caso, a balança tem um botãozinho para você selecionar a unidade, se aqui são quilos, se vai ser em libras, né? Unidade de medida. No nosso caso, a gente não conseguiu implementar pela posição. Como foi feita uma adaptação, nesse primeiro momento, a balança não tem esse botãozinho de seleção de unidade de medida, tá? Outro ponto importante, nessa balança aqui, ela já tem a bateria. Não sei se vocês conseguem ver na parte de cima aqui, uma bateria do tipo botão, né, CR32 lá, que a gente encontra facilmente aí em chaveiros, em portões em controle de portão, por exemplo. Então, ela já tem embutido aqui no sisteminha. No nosso caso, como o consumo de energia é maior, por causa da necessidade de estar ligado à internet, a minha rede Wi-Fi local aqui, eu tive que fazer a ligação por meio de fio, né? Então, tem uma interface USB que vai entrar, vai fazer essa alimentação com a tensão necessária para o sistema. Tá? Então, esse aqui é o nosso hardware original. Falar um pouquinho da nossa opção, né? O Leonardo falou, né? O professor Leonardo falou aí no comecinho de Arduino. No nosso caso, a opção foi não usar o Arduino, porque em termos de conexão à internet, ele faz a conexão, você pode colocar um shield, né, específico para conexão, alguns Arduinos já vêm com essa funcionalidade, mas ia adicionar complexidade ao projeto. Tá? Então, por que não utilizar uma placa que é igual ao Arduino, que utiliza a mesma linguagem de programação do Arduino, tá? Mas que é voltada à prototipagem para a internet das coisas. Tá? Então, a gente fez uma pesquisa, já conhecia essa plaquinha, já tinha adquirido, né, uma plaquinha que originalmente aí, ela é feita pela empresa Particle, né, e aí a plaquinha é o Photon, né, a gente chama de Particle Photon, e ela já foi feita. A Particle é uma startup americana que foi criada com essa intenção de gerar ou de produzir eletrônicos, aí, plaquinhas e componentes eletrônicos que facilitassem o projeto de dispositivos conectados à internet. Tá? Então, ela tem o ponto de acesso à internet, né, o access point, ele gera esse ponto, ela vai se conectar à minha internet local, né, então a minha rede Wi-Fi aqui vai se conectar diretamente ao Particle, e eu consigo fazer a programação on the air, né, o upload aqui on the air, ou seja, eu faço a programação no meu computador aqui, e mando fazer o upload na plaquinha através da rede. Tá? Pela própria nuvem da Particle, ele já faz essa atualização. O que é muito, muito interessante, né? Se o meu hardware, né, a minha plaquinha, já tiver num sistema implantado em operação, né, imagina uma estação meteorológica que já está ligada numa rede aí, sei lá, aí em Hortolândia, onde está o Instituto. Tá? Então, a estação meteorológica está em Hortolândia, ligada à rede do Instituto. De casa, eu consigo fazer a programação, mexer no programa e fazer o upload lá em Hortolândia. Eu consigo fazer essa atualização pela internet do software. Se eu tivesse um Arduino, eu teria que estar presencialmente fazendo a conexão USB e a gravação. Então, um dos pontos interessantes do Particle Photon é que eu faço a programação pela web e já faço a transferência remotamente. Né? E isso é muito legal do ponto de vista de aplicativos. Se você fez uma solução, desenvolveu uma solução aí, utilizando o Particle Photon, e você vendeu, sei lá, 1000 unidades do seu dispositivo, você consegue fazer a atualização do firmware, do software que vai embarcado, nessas 1000 unidades, utilizando a nuvem da Particle. O que é bem legal, bem interessante, se você pensa em um protótipo com aplicação comercial. Tá? Então, essa foi a nossa opção. Vocês veem aqui do lado direito as conexões. Percebam que a gente tem pinos digitais aqui, são 8 pinos digitais. Entradas analógicas são 5. Temos a comunicação serial aqui, o TX e RX, protocolos de comunicação. A gente tem o I2C, ou I2C, né, como a gente fala, que permite a interligação de vários dispositivos. A gente vai utilizar para o display. A gente tem a comunicação pelo protocolo SPI,
que viabilizou aí a gente utilizar o conversor HX 711 para células de carga. Então, é um dispositivo bem completo. Tá? Ele tem uma velocidade de processamento bem mais rápida que o Arduino. Então, para esse tipo de aplicação, ele é bem indicado. Se você quiser alimentá-lo com 3,3 volts, também funciona com a tensão mais baixa, ligar uma bateria de lítio e fazer a alimentação remotamente. Né? Então, é bem interessante, porque ele já é voltado para essa interconexão. Quem quiser mais informações, coloquei o site aqui, está disponível para vocês aí essas informações. O custo dessa plaquinha tá $19, né? O preço padrão aí que é vendido pela internet, $19. É um pouquinho mais caro que o Arduino, mas tem vantagens aí, porque ele já vem com a nuvem, né, para conexão habilitada. Tá? Então, a integração à web é muito facilitada pelo Particle Cloud. Tá? Então, cada dispositivo você consegue conectar aí por meio das integrações de webhook, essas de baixo aqui do lado direito. Você pode conectar por Wi-Fi, né, no sistema industrial. Você tem sistemas, né, outras plaquinhas da Photon, né, da Particle, a Electron, por exemplo, que tem um chipzinho de celular. Então, se você não tem a rede Wi-Fi disponibilizada, mas você tem a rede celular, você consegue conectar remotamente, utilizando um chip de celular. Você consegue ter os aplicativos aqui, né, do lado direito, Android, Apple, etc., se conectando à nuvem para ter essas informações. Então, facilita muito esse projeto. Tá? Então, essa foi a opção do hardware. Quando a gente fala de medição de peso, tá? Como que a gente trabalha tradicionalmente? O esquema básico, né, o esquema de eletricidade aí, de uma ponte de Wheatstone. Né? Então, você imagina aqui que a gente tem 4 resistores, a gente tem uma tensão de alimentação aqui, nesse VS, né? A gente chama de tensão de excitação, quando a gente fala de medida de peso, tá? E aqui a gente tem a tensão de saída, Vout. Se a gente tiver o equilíbrio dos valores dos resistores, né, R1 igual a R4, R2 igual a R3, né, de maneira cruzada, a gente vai ter uma tensão na saída zero. Se a gente tiver algum tipo de desequilíbrio do valor dos resistores, vai aparecer uma tensão aqui na saída. Então, qual que é a ideia da medição do peso utilizando células de carga? A gente tem 4 células de carga, tá, posicionadas, a gente faz essa conexão de maneira que, se não tiver nenhum peso em cima, a tensão na saída vai ser zero. E se tiver o peso, quanto maior for esse peso, maior vai ser esse desequilíbrio entre as resistências, de maneira que quanto maior o peso, maior a tensão na saída. Tá? Quanto maior o peso que você estiver medindo, maior a tensão na saída. Aí a gente está falando de tensões muito baixinhas, tá? Quando a gente fala de células de carga, a gente fala de tensões aí, como eu já comentei, de milivolts, algumas centenas de milivolts aí, como um valor máximo. Bem difícil de medir, a gente tem que ter sistemas bem específicos, mas pensem aqui numa tensão de 0 a 200 milivolts aí, no máximo, quando a gente estiver pesando quase 200 quilos em cima da balança, tá? Se eu vou trabalhar com pesos aí, para testar aqui de 1, 2, 3, 4 quilos, né, para fazer os testes, as tensões são muito baixas. Tá? Então, por causa disso, que a gente não consegue ligar diretamente essa tensão de saída ao meu sistema do Particle Photon, a entrada analógica. Eu tenho que passar por um sisteminha que faz a amplificação desse valor. Tá? Então, ele amplifica essa tensão e ele faz a conversão dessa tensão aí para um valor digital. Faz a conversão analógica digital, né, para poder transmitir isso com mais confiabilidade para o meu hardware, nesse caso aqui, a gente está transmitindo para o Particle Photon. Então, essa plaquinha aqui, que está colocada aqui, que é o HX711, ele tem esse chip que faz justamente isso. A gente liga as 4 células de carga nele aqui, nas entradas a mais e a menos, né? A gente faz uma ligação em paralelo dessas células aqui, de maneira que a gente consiga ter uma detecção com mais precisão dessas variações de resistência. Tá? Então, vai ser ligado aqui no a mais e no a menos. A excitação, a tensão de saída, que vai ser aplicada aqui,
E a gente conecta esses dois terminais aqui, DT e SCK, ao Particle Photon. Então, desse monte de fio aqui, ó, que vem das células de carga e chegam até o amplificador e conversor analógico digital, só vão sair dois fios aqui, basicamente, que vão ser ligados ao meu Particle Photon. Tá? Então, isso simplifica bastante as ligações e é o caminho que a gente encontra para amplificar esse sinal, para medir com precisão. Tá? Então, na nossa balança, a gente tem o posicionamento aí das células, né? O superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, e eles são ligados aqui na plaquinha, né, do amplificador do HX711 e vão se comunicar com o Particle Photon por meio desses dois fios aqui. Tá? Então, para fazer essa leitura, a gente vai utilizar uma biblioteca específica. Da mesma maneira que no Arduino a gente faz a leitura dos valores e o acesso aos componentes utilizando bibliotecas, no Particle Photon da mesma maneira. Eu tenho uma biblioteca, a HX711, que eu dou um comando simples, read, e ele vai ler o valor atual do peso que está sendo medido. Tá? Simples assim. Se eu der um comando para zerar, ele vai zerar as medidas. Se eu der um comando de tara da balança, ele vai fazer a referenciação dessa balança, né? Pegar a referência dessa balança. Então, a utilização desse módulo com uma biblioteca facilita bastante a programação. Fica bem simples, como eu já vou mostrar para vocês. Tá? Outra adaptação que foi necessária aí para a nossa balança foi adaptar o display LCD, né? Porque mesmo sendo enviada a informação para a internet das coisas, eu queria que localmente o usuário pudesse ver o peso, eu queria ter acesso às informações locais. Tá? Para isso, eu utilizei aqui o display LCD, né? Esse display de 16 caracteres e 2 linhas, já bem comum com o Arduino. Né? E para diminuir o número de conexões, de fios, né, eu utilizei um conversor I2C, que é essa plaquinha aqui embaixo, que também é bem comum. Né? Então, ela trabalha em conjunto aqui, ó, o conversor I2C, o display LCD, e vão ser ligados ao Arduino. Nesse caso aqui, mais dois fiozinhos, além da alimentação, vão ser ligados ao Arduino. Tá? Então, a gente vai, para conectar esse display todo e mandar as informações, eu preciso só fisicamente ligar dois fios ao Arduino e mais alimentação ali, positivo e negativo, para fazer essa comunicação. Facilita bastante a montagem e a integração. Mais uma vez, o Arduino também tem a biblioteca de acesso ao display LCD, que facilita essa integração. Então, eu coloco o que eu quero que apareça aqui escrito, ele já manda essa informação e faz essa conexão. E a biblioteca utilizada no Arduino é a mesma que eu utilizo no Photon, no Particle Photon. Então, ele já faz a adaptação, consigo puxar essa biblioteca, facilita bastante essa transição, como eu já vou mostrar para vocês aí no software. Né? Então, é o Frankenstein se formando aí, né? Então, é o nosso monstrengo do hardware aí se mostrando. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que isso foi feito na prática. Eu quero mostrar para vocês aqui a balança, né, e vou mostrar ela por meio da câmera, da minha câmera. Então, vocês devem estar vendo aí a balança, a IoT, né, com o display, exibindo aí peso, né, 0,0 quilos. Uma caixinha que eu tive que fazer na impressora 3D, né, porque toda essa fiação que eu mostrei para vocês, mesmo sendo mais simples, ela não coube aqui no invólucro original, né, no local original aqui. Eu tive que colocar embaixo essa balança IoT, está com o aspecto bem rústico, né, ainda não tem acabamento muito refinado, mas funciona, atende o que a gente precisa aqui. Tá? Então, como está hoje? Vou colocar um peso aqui, ó. Está mostrando aí 52 gramas, ou 520 gramas. Então, está funcionando aí, funciona bem. Ainda tem alguma imprecisão de valores, dependendo do lugar que eu coloco aqui, né, e vai mudar o peso. Né? Então, questões aí de precisão de peso, mas isso aí é uma segunda etapa do projeto, melhorar essa precisão. Tá? Vou mostrar para vocês agora a parte de trás da balança aqui, nossa balança IoT.
Antes eu queria mostrar para vocês o circuitinho original. Estou colocando aqui, ó, esse aqui é o circuitinho que eu tirei de dentro da balança. Né? Então, ele tem o processador que está em preto aqui, ó, na proteção de epóxi, né? Um processador dedicado. É uma plaquinha bem fina, mais fina que o convencional. Ela deve ser uma plaquinha aí com 0,8 milímetros. Tá? Ela tem uma razão de aspecto bem fininha. As conexões são feitas ao lado aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. A parte de baixo, as conexões do display LCD original, né, que não tem iluminação na parte de trás para economizar energia. E eu queria mostrar para vocês o display original, né, o que estava aqui. Então, esse aqui é o displayzinho original, ele também é bem fininho. Tá? Então, ele tem uma razão de aspecto aí bem fina, justamente porque ele tem que ser fino, né? A caixinha aqui é fina por causa para economizar material e por causa do projeto, do design da balança. Né? Então, essa parte de baixo aqui, ó, rosinha, ela se conecta nessa parte de cima aqui, né? Então, originalmente é assim. E aí você economiza um espação, né? Você tem todo o hardware embutido. Quando a gente fala de design de produto, a gente está falando de outra coisa, outro departamento, né? Quando você faz o design de um equipamento para vender, para chegar num produto final, é outra história. Aqui o nosso Frankenstein ele é mais simples, né? Até porque a gente está fazendo outros tipos de teste, não esse teste ainda de integração. Então, deixa eu mostrar para vocês a parte de trás da balança aqui. Que eu acho que é interessante. Dois parafusinhos aqui para soltar. Tá, então, o que eu queria mostrar para vocês inicialmente aqui? Inicialmente, eu queria mostrar as células de carga. A gente tem duas células de carga aqui, ó. Vou tirar uma proteçãozinha. Tá? Essa proteção de plástico, ela é feita aí porque a gente não sabe, né, onde que vai ser feita a instalação da balança, né? Então, ela tem a função de passar a força toda que está sendo aplicada aqui na superfície para o sensor. E o sensor, especificamente, essa parte branquinha aqui que está protegida com epóxi, se eu consigo, uma pontinha aqui, ó. E o sensor está aqui embaixo. Tá? Então, quando você tem uma célula de carga, essa parte externa que ela vai ter que ficar fixa, e você tem uma haste em balanço aqui. Né? Então, essa haste aqui, quando você aplica o peso nesse ponto aqui, você altera a resistência. E aí a resistência, né, os fiozinhos, os 3 fios, vêm para o circuito, e aí é feita essa conversão. Mas você tem que ter essa parte externa fixa, e a parte interna ela tem que ter mobilidade, para toda vez que eu pisar na balança, ela sofrer essa deformação. Esse sensor aqui, sozinho, ele chega até 50 quilos. Tá? Então, isso aí está relacionado aqui à deformação dessa parte metálica aqui, que é bem rígida. Se vocês pegarem e verem, né, esse sensorzinho ele é bem rígido. Tá? Do outro lado, eu também tenho um sensor aqui, e eu tenho mais dois aqui embaixo que não estão aparecendo na imagem. Esse sisteminha ele tem as molinhas, deixa eu mostrar aqui para vocês também. São 4 molinhas, né, que se tiver algum balanço, né, essas molinhas vão absorver. Se você tiver na direção X e Y alguma movimentação, essa molinha tende a absorver, e aí só vai passar para o sensor aí a variação no eixo Z, de altura, está relacionado ao peso. Então, aqui sensorzinho, células de carga. Onde que vão ligadas essas células? No circuitinho que está aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse aqui é o circuitinho do HX711, o amplificador e conversor analógico digital. Então, esses fiozinhos que estão aqui, amarelinhos e azuis, já são os fios das 4 células de carga que eu fiz a conexão. Lembra que eu falei para vocês? O E+, e o E- são os dois azuis, excitação. E os amarelinhos, que estão ligados aqui no A+, e no A-, é a saída com o valor de tensão que vai ser proporcional ao peso que está sendo medido. Tá? Os amarelinhos aqui, eles estão saindo. E a saída está aqui, desse lado. Então, o fiozinho marrom e o branco ligados aqui ao particle photon. Aqui. Display LCD é a mesma coisa. Normalmente, esse conversor I2C, que eu estou mostrando aqui, ele vai ser solda facilmente aqui na parte de cima. Mas, pela questão da razão de aspecto aqui, que tem que ser baixa, né, eu tenho que fazer caber nessa altura aqui da caixinha,
eu tive que fazer esses fios aqui e interligar o display ao conversor I2C por meio desses dois cabinhos multicor. Né? Os cabinhos aqui estão ligados aqui ao display para a gente fazer essa ligação. Então, é uma adaptação que foi feita. Na parte de baixo, vocês não vão conseguir ver, mas tem uma outra adaptaçãozinha que eu fiz com a impressora 3D para fixar o display, para poder encaixar ele direitinho no espaço que eu já tinha do display anterior. O display é maior, né? Esse display é maior que o display que a gente colocou aqui. Então, eu tive que fazer um encaixezinho na impressora 3D para poder fazer o ajuste justo. E ele ficar preso aqui. O cérebro do nosso sistema está aqui, ó, o Particle Photon. Vou tentar subir um pouquinho mais aqui, para ver se facilita para vocês. Ele está sendo alimentado por um cabo USB ligado a uma fonte que eu tenho aqui de um celular. Tá? Tá ligado ao celular aqui. A gente tem dois fios ligando a entrada das células de carga. Eu já vou mostrar o diagrama para vocês na sequência, tá? Mas fisicamente os dois fiozinhos que vêm da célula de carga estão aqui, ó. Vem daqui para cá. Tá ligados aí nas entradas A2 e A3 do Photon. E o I2C estão ligados do outro lado aqui. Tá? Escondidinho aqui no cantinho, no D0 e no D1, que é a ligação para o display LCD. Então, esses dois fios D0 e D1 me possibilitam alimentar e mandar informações para o display. Tá? Então, fisicamente, gente, o que eu tenho de ligação aqui são 4 fios. 2 fios vindo do amplificador digital e 2 fios vindo do display LCD. São esses quatro fios. Adicionalmente, eu tenho que fazer a alimentação. Então, a alimentação que sai da plaquinha, o VCC aqui, a tensão de 5 volts, eu jogo para cá, para o amplificador, e jogo para cá também. Né? O VCC e o GND vem para os dois. Então, eu tenho essas ligações, são poucas ligações aqui no sisteminha para ele funcionar. 4 fios com dados e 4 fios aí de alimentação. Já são suficientes para a gente fazer essa adaptação. Tá? Então, eu fiz a caixinha, ainda não fechei o projeto, mas como eu comentei com o pessoal do nosso grupo de pesquisas, do GPIC, né, um projeto futuro é interessante, a gente fazer na impressora 3D, o case mesmo aqui, né, esse case para acondicionar toda a parte eletrônica, mais a parte dos sensores, substituir essa parte aqui, fazer o desenho, fazer a impressão 3D, para a gente substituir essa parte, fazer a balancinha já ficar num esquema um pouquinho mais fácil de ser manipulada. Do jeito que está aqui, ela funciona muito bem, tranquilo, mas de vez em quando eu subo aqui, ou de vez em quando a gente solta um fiozinho aqui ou ali, e ela está com um pouquinho, dá mau contato, normal, é um protótipo. Mas se a gente quiser uma solução um pouquinho mais confiável, que eu possa levar para uma escola, para fazer algum tipo de experimento, já pensando na aplicação dela, eu tenho que deixar isso aqui mais robusto. Né? Então, uma solução interessante, um projetinho que está aberto aí no nosso grupo, é de fazer essa adaptação, fazer um sisteminha aí para adaptar o hardware da balança para condicionar o circuitinho de internet das coisas. Vocês devem ter percebido um outro aspecto interessante, a luzinha do fóton aqui, ó. Tá? Eu consigo ver melhor que vocês aí, não sei se vocês estão vendo a cor, mas é um azulzinho que fica piscando. E o legal do Particle Photon é que essa cor me dá indicação do estado do hardware, do estado da plaquinha. Está conectado à rede? Não está? Tá? Então, quando está azulzinho assim, quer dizer, beleza, ele está conectado à internet aqui de casa e mandando informações para a nuvem do Particle. Se ele estiver piscando verde rápido, quer dizer que ele não ligou na rede, não fez logon na rede local aqui. Então, eu consigo imediatamente fazer esse diagnóstico, né, já saber pela cor. Quando eu faço a gravação também do hardware, do software nele, eu consigo, por meio do LEDzinho, saber o que está acontecendo. Tá? Então, é bem interessante, facilita bastante o projeto. Tá? Então, essa plaquinha aqui é o Particle Photon já conectado com as ligações. Vou fechar de novo aqui o nosso Frankenstein, que eu vou mostrar o diagrama de ligações para vocês aí, um pouquinho mais detalhadamente. Não sei se vocês estão percebendo, mas está um pouquinho abaulado aqui essa parte, está um pouquinho para cima. Tá? O ideal seria que ficasse bem reto, mas não consegui.
É bem complicado essa parte de passar os fios aqui, fazer as ligações, etc. Né? Então, eu consegui minimamente aí para a gente mostrar para vocês e deixar o sistema funcionando, mas é um projetinho interessante, importante para a gente aí, essa adaptação, como eu já comentei. Deixa eu virar para cá. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu desligo e ligo a balança. Né? Vai estar inicializando. Dá a informação que a balança está zerada. E depois aí exibe o peso zerado. Tá? Então, quando está nessa sequência, está ok. Eu sei que está funcionando. Vou mostrar para vocês o diagrama das ligações elétricas aqui. Esse aqui é o diagrama de conexões da balança. Então, a gente tem as nossas células de carga ligadas aí na ponte de Wheatstone, né, em paralelo aqui para aumentar a sensibilidade. Tá? Os 4 fiozinhos ligados aí ao conversor, né, o conversor analógico digital, né, e amplificador, e indo aqui para o particle photon. Tá? Então, eu fiz o esqueminha das ligações. Ó. Do display LCD, as ligações ao D0 e D1, que está aqui embaixo, D0 e D1, e aqui na parte de baixo, do conversor analógico digital, DT e OSCK, ligados aí ao A2 e A3. Tá? São aquelas ligações que eu já comentei com vocês. O que eu queria mostrar para vocês é que é muito fácil, né? Porque a gente tem poucas conexões elétricas, utilizando as bibliotecas, a gente consegue fazer coisas bem interessantes, né? Escrever no display, fazer as medidas e etc. Então, a parte de hardware, depois que você solucionou a parte da fiação e das ligações, é muito fácil de ser implementado. Bom, uma vez que eu fiz o hardware e funcionou, aí eu comecei a suar com a parte do software, né? Que as interconexões, né? Tive que ter paciência aí, né? Como o Yong Paduan. Que é uma parte, é um quebra-cabeça, né? E como que a gente vai fazer as interconexões, tá? Como que a gente programa isso? Como que a gente liga isso à internet? Aí eu quero mostrar para vocês um outro diagrama, já caminhando aí para o final da nossa apresentação. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês perguntarem, ficarem à vontade. O diagrama das conexões de software da balança IoT. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, vamos começar aqui da nossa balança. Pensem na balança como um endereço na internet, né? Um endereço único, URL único. Tá? Então, a nossa balança ele vai ter um endereço único na internet. E ele vai mandar informações e vai receber informações da nuvem do Particle. Tá? Então, quando eu conecto ela à internet, ela já faz essa conexão aqui com a Particle. Então, se eu fizer o meu login pelo meu computador aqui no Particle Cloud, eu consigo fazer a programação e mandar o programa de volta para cá. E atualizo o programa. Se ele fizer a medida do peso, fizer alguma medição dos sensores, ele consegue mandar para a nuvem aqui. Beleza. Tá? A gente faz isso. Isso é feito por meio do protocolo REST, né, que é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa apresentação, né, que usa os padrões aí da internet, né, os comandos POST, GET, PUT, a questão de autenticação já conhecidos aí para conectar sites e etc. Utiliza isso para hardware. Essa informação dos dados aqui é feita também através da publicação de eventos. Né? Vou mostrar para vocês, mas toda vez que tem uma medida nova, que eu meço um peso novo, ele publica um evento na internet, né, na nuvem do Particle, melhor dizendo, um evento com o nome que eu dou. No caso, o nosso evento chama Teste 2 Data, né, dizendo que teve uma nova medida. Então, toda vez que esse evento chega na nuvem do Particle, eu posso disparar integrações com outras aplicações da internet. Tá? Então, eu posso, por meio dos webhooks, né, que é um outro caminho aí de conexão, acessar esses dados que são publicados
na nuvem do Particle pelos dispositivos, né? Eu acesso os dados e mando isso para o Chrome, para um site. Posso mandar para o TeamSpeak para fazer gráficos, né? O TeamSpeak é um serviço da web similar ao MATLAB, né? Então você consegue fazer cálculos matemáticos, monitoramento, plotar gráficos e uma infinidade de coisas. Ou posso mandar para o Firebase, que também tem várias métricas aí e possibilita uma série de obtenção de uma série de informações desses dados, né? A parte de analytics, né, que a gente chama de análise de dados para tirar tendências, etc., pelo Google. Né? O Firebase são esses serviços web. Tá? Então, isso aqui eu já disponibilizei para vocês com os links. Se você quiser saber o que é o Webhook, o Particle Cloud, como funciona, clicando aí você vai ter acesso ao Firebase também. A gente consegue ter esse acesso. Né? Então, quando eu fiz esse diagrama, eu já pensei nessa conectividade. Tá? Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que aconteceu uma medida de peso, tem a publicação do evento. Publicou o evento, eu configuro esse webhook na própria nuvem da Particle. Toda vez que acontece esse evento, ele vai disparar, no nosso caso aqui, ó, vai disparar um comando para o Firebase falando, atualiza o banco de dados e coloca essa medida lá. Tá? O caminho é esse. Evento para a nuvem do Particle. Toda vez que gerou esse evento, essa configuração aqui de integração do webhook vai ser acionada e vai mandar atualizar o banco de dados em tempo real. Tá? Esse é um dos caminhos de integração possíveis, né? Os webhooks, aí, como eu já falei para vocês. E foi o que a gente utilizou aqui. Teoricamente, pode parecer complexo, mas na prática não é não. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a balança IoT agora internamente. Mostrar para vocês aqui a parte de software. A primeira coisa, como que é feita a configuração aqui. Então, esse aqui é o site do Particle. Então, eu tenho acesso aqui à nuvem do Particle na parte de programação, parte de código. Tá? Então, quando eu clico aqui em código, eu tenho os programinhas. Tem os vários programas aqui. No caso, eu estou rodando esse IoT 6 Firebase, que é o que está aberto aqui do meu lado, tá? E eu seleciono o dispositivo para gravação. Deixa eu mostrar aqui. Na parte de baixo, não sei se vocês estão vendo, conseguem ver, acho que vocês conseguem ver aqui na parte interior, a minha plaquinha, né, a identificação única da minha plaquinha aqui é Balança IoT, o nome que eu dei para ela, e tem um LEDzinho aqui indicando que o dispositivo está conectado. Então, ele está piscando aqui fisicamente para mim, aparece no software como dispositivo conectado, então eu sei que meu dispositivo está conectado aqui. Aqui eu tenho o programa, tá? Então posso ter vários programas possíveis aí, né? Desde o Blink, né? Que são aqueles programas iniciais, até programas mais sofisticados, né? Exemplos, etc. Eu consigo criar e editar isso em nuvem, e quando eu dou o flash, eu atualizo isso no meu hardware. Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês aqui o programa, a estrutura do programa da Balança IoT. Então, pense nesse programa como um programa do Arduino. Se eu pegar isso aqui e colocar no Arduino, ele vai funcionar, grande parte dele já de primeira, tá? Sem a funcionalidade da conexão com a internet. O início aqui eu tenho as bibliotecas, acesso ao display de cristal líquido e acesso ao conversor analógico digital. Defini uma funçãozinha de debug para mostrar para mim, na minha interface aqui no meu console, as informações que eu desejo aí conforme o programa for rodando. Então, isso facilita porque a comunicação serial da plaquinha para o hardware é mais complicada de ser implementado, aí tem que ter fios, etc. Eu preferi fazer pelo publish, criei um evento debug. Aí, toda vez que eu dou o comando debug print, ele vai mandar a informação para a nuvem lá por meio de um evento. Facilitar a depuração. Criação do objeto, display LCD, as conexões, como eu falei para vocês lá atrás, né, dos pinos do
HX 711, pinos A2 e A3. Criação do objeto, né? Então a gente está numa biblioteca que é baseada em programação orientada a objetos, né? Então, nesse caso, eu criei um objeto chamado balança e vinculei aos pinos A2 e A3, que estão aqui em cima. Então, a minha balança está ligada aí nos pinos A2 e A3. Fator de calibração, tá? Isso para quem já trabalha com balança no Arduino é normal. Para eu ter os valores medidos, eu tenho que ter um fator de calibração. Eu obtive esse valor manualmente, tá? Para poder ter os valores lidos reais. Como que eu obtive esse fator de calibração? Peguei duas balanças, eu tenho uma balança normal aqui, digital, e essa balança, coloquei o peso numa e na outra, e tinha que dar, eu fui ajustando o valor, o fator de calibração aqui no meu sisteminha, até que desse o mesmo valor, tá? No Arduino é feito da mesma maneira, mas tem uma rotininha que o pessoal faz aí com os comandos por teclado, que eu não consegui fazer aqui, também não achei que fosse necessário, consegui fazer manualmente. Os valores das medidas, né, criei as variáveis aí do tipo double, medida igual a 0, medida anterior igual a 0, e uma variável booleana, informando que é para atualizar a medida. Um comando tail scale, para fazer a tara da balança, né, o tipo inteiro. Algumas constantes, também criadas aí para facilitar a programação, com o nome do evento que vai ser gerado aí toda vez que a gente rodar a balança, e o local, toda vez que tiver uma nova medida, né? E o local, no meu caso, a minha casa. E aí, da mesma maneira que a gente tem no Arduino, a gente tem o void setup, que são as configurações iniciais, tá? Então, quem já programou o Arduino vai ver isso aqui, vai identificar de cara, né? Comunicação serial habilitada. Criei duas funções aí da parte, ou uma variável e uma função, uma chamada medida, é uma variável medida, eu consigo acessar da nuvem essa medida, eu vou mostrar para vocês onde que eu faço isso, e criei uma função, tail scale aqui, para fazer a tara da balança, é uma função, então eu tenho um botãozinho aqui no meu console do Particle, que eu consigo, clicando nesse botãozinho, eu zero a minha balança remotamente. Inicializo a balança, seto a escala com o fator de calibração que eu coloquei lá em cima, né? Então, isso aqui é configuração da balança. Inicializo o display LCD, né? Da mesma maneira que a gente faz no Arduino, com endereço, etc. Configurei a hora. Aqui no Brasil, a gente está 3 horas a menos aí do horário universal, né? Então, como é uma aplicação de internet das coisas, e eu vou gravar o horário da medição, é importante que seja no horário local aqui. Então, eu coloquei esse comando aqui para acertar o horário que vai ser gerado aí de acordo com o nosso horário local aqui no Brasil. Tá? 3 horas a menos do que o horário lá universal. Como vocês viram na prática, né, quando eu ligo a balança, aparece lá balança zerada, né? Então eu dou um comando scale tail, mando escrever balança zerada, espera 5 segundos e coloca essa informação que está lá, peso e o valor da medida que inicialmente é 0. Tá? Então ele vai fazer isso uma única vez, executou a configuração, colocou a informação da balança zerada, né? E aí fica esperando para fazer. Na verdade, ficava esperando, não, ele vai para o loop, void loop, né? Que é o comando aí, o trecho do programa que fica sendo executado continuamente. Tá? Então, com o void loop, ele vai ficar... o void loop vai ficar sendo executado continuamente enquanto a balança estiver ligada. Ele está rodando ele agora. Tá? E como que funciona o void loop? Né? Como que funciona a balança, basicamente. Mando ligar o amplificador. Né? Então, a plaquinha do amplificador HX711 é energizada. Aqui eu pego a medida. Então, para eu fazer a medida do peso, esse comando aqui, scale.getUnits, e o 10 aqui quer dizer que eu quero 10 medidas. Ele vai fazer a média de 10 medidas. Tá? Então, quando eu dou esse comando aqui, medida já vem para mim com peso, que está sendo medido ali em quilos. Coloquei um filtrinho aqui, né? Se o valor às vezes dá menor do que 0, aí eu faço ele ficar igual a 0. E, como eu não quero que ele transmita o tempo todo, eu só vou pedir para ele alterar a exibição no display se a variação de peso
for maior ou menor do que 200 gramas, 0,2, tá? Então, é isso que eu faço aqui. Se a medida for maior que a medida anterior em 0,2, ou a medida atual for menor em 0,2 ou 200 gramas, publica aí na nuvem que você tem uma mudança de peso, tá? E atualiza essa variável que é atualizar medida para true, indicando que eu vou ter que atualizar o display e vou ter que publicar na nuvem essa informação nova. Tá? Então, se tiver uma medida nova, eu atualizo o valor da medida anterior, né? Então, ó, a nova medida anterior é igual à medida atual, tá? Mando o comando lá de debug, né, com o valor da medida. Atualizo o display, isso aqui é uma função que eu criei para colocar no display o peso novo. E publica na nuvem. Isso aqui é a função que eu criei também para publicar na nuvem. Então, se eu tiver uma medida nova, eu quero que atualize o display e que publique na nuvem. Essas duas coisas. Feito isso, desliga aí o conversor analógico digital e espera 500 milissegundos ou meio segundo para repetir de novo o ciclo. Tá? Então, ele fica fazendo isso. Faz a medida, verifica se essa medida é maior ou menor do que a medida anterior em 200 gramas, né, o valorzinho que eu coloquei. Se for uma nova medida mesmo, atualiza o display com o valor da nova medida e publica na nuvem. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é publicar na nuvem. O que isso significa. Tá? Então, atualizar display é uma funçãozinha que eu criei que está aqui embaixo, que basicamente coloca o peso aí, print valor, né? Ele vai colocar o valor da medida. Tá? E, na parte de baixo, publicar na nuvem. Então, quando eu dou o comando publicar na nuvem, ele vem aqui e obtém o horário atual. Tá? Então, qual o dia e horário da medida atual? Aí salva aqui nesse timestamp. Tá? Um carimbo do tempo, aí, literalmente. Tá? Então, quando foi feita a medida, ele salva aqui. Ele cria um registro de dados, né, para quem é da área de informática, aí, é um agrupamento de dados, né, no formato JSON, né, que é um formato aí, padrão, bem utilizado na internet das coisas, né, com essas informações, a data da medida, né, a data que foi feita a medida, o valor da medida e o local. Tá? Então, imagina que você vai ter várias balanças em vários locais diferentes, né? Eu vou querer saber onde foi feita a medida. Então, eu tenho a informação da data, eu tenho a informação do valor da medida e do local, que é uma variável lá, uma constante que eu coloquei lá em cima, Casa Marangoni. Tá? Ele junta tudo isso num banco de dados, aqui, num grupo de dados chamado data, e publica na nuvem. Tá? Aqui, ó. Ele publica nova medida, só a informação lá para constar, mas é nesse dado aqui, ó, nessa linha 136, que é onde ele publica a informação na nuvem. O evento chamado test2data, o dado desse registro JSON e a publicação na nuvem está aqui. Tá? Vou mudar o peso aqui, ó, vocês prestem atenção desse lado aqui, que aqui ele mostra o evento. Ó. Vou colocar um peso na balança aqui. E ele vai atualizar o valor. Normalmente, a informação que a gente tem aqui, a gente quer ver aqui no console. Tá? Que é essa informação aqui. Ó. Então, o console também faz parte do Particle Cloud. Tá? Vou zerar aqui. Ó. Eu selecionei o meu dispositivo aqui. Então, para eu ter acesso à informação aqui. Aqui eu tenho todos os particles que eu tenho configurados, né? O da balança IoT, esse daqui, então eu clico 2 vezes. É o meu dispositivo, né? O balança IoT. E aqui eu coloco o evento. No nosso caso, test2data. Toda vez que eu tiver uma nova medida, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei o peso, teste data. Aquelas informações que eu falei para vocês, que ele montou lá no programinha, aparecem aqui, ó. O carimbo, né, com a data da medição, exatamente, né?
14,50 segundos, etc. O valor, 1,29, e o local, Casa Marangoni. Tá? Então, toda vez que eu fizer uma medida, eu vou gerar esse evento teste 2 data com esses dados aqui configurados. Eu consigo aqui, no console, também saber, né, obter o valor da medida. Ó, quanto que é o valor da medida? Lembra que eu criei no comecinho do nosso programa uma variável na nuvem do Particle, chamada medida? Se eu der um get aqui, ele vai ter esse valor, 1,29, tal, que é o que eu arredondei aqui para 1,29, tá? E eu consigo chamar uma função remotamente se eu quiser fazer a tara da balança. Tá? Chamando o cal aqui, ele vai zerar a balança remotamente, onde ela estiver. Tá? Então, essa aqui é a parte da conexão à nuvem. Tá? Então, a balança ligada à nuvem aqui, mandando a informação. Percebam que aqui, para o usuário leigo, ele não vai saber interpretar essa informação. Não tem uma indicação muito clara do que está sendo medido. Não é feito para isso. Você monitora o dispositivo, você controla, você consegue colocar outros eventos aqui, ó. Se eu der o evento debug ou qualquer outro tipo de evento, ele vai aparecer aqui, então eu consigo fazer esses testes. Mas para apresentar para o usuário, o importante é a gente configurar as integrações. Tá? Então, vindo aqui em integrações, que é aquela parte do webhook que eu comentei com vocês. Eu venho aqui, ó, tem várias integrações possíveis. Eu posso, inclusive, ter a mesma balança ligando várias aplicações da web. Mas eu quero mostrar para vocês esse webhook, que é o que faz a conexão com o Firebase. Vou abrir ele aqui. Aqui eu consigo ver os eventos que aconteceram. Tá? Então, toda vez que tem um evento que está configurado aqui, ó, eu consigo ter as informações codificadas. É isso aqui que ele vai mandar para o Firebase, né, que é a informação aí da data do evento, do peso e do local. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu vier aqui, eu edito, né? A gente cria e edita essa informação. Tá? Então, basicamente, eu garanto primeiro que minha informação chegou aqui foi publicada, tá? Chegou na nuvem, no console. Uma vez que chegou no console, eu configuro a integração que eu quero. Tá? Então, aqui, ó, configurei meu JSON aqui, tá? Remotamente. E aqui, ó, eu coloco o endereço do Firebase. Tá? Nesse campo aqui do URL, o que eu estou dizendo aqui? Toda vez que ele receber o evento teste 2 data, que esse evento for gerado pela minha balança, você acessa esse endereço na internet, que é do Firebase, com esse método post, nesse formato JSON, e mande esse dado que está aqui embaixo. Tá? A minha integração está dizendo isso. Toda vez que tiver o evento, acesse esse dado aqui, com esse endereço, com o método post, que é para você enviar um dado no formato JSON, e mande a informação remotamente. Por fim, né, o fim da cadeia, para a gente terminar aqui, vocês poderem fazer as perguntas. Vamos acessar, vou mostrar para vocês como que chegou isso no Firebase, tá? Que é a última etapa da cadeia. Vocês estão vendo aqui, ó, o Firebase. Então, ele é feito o login, é o mesmo login do nosso Google. Vários serviços interessantíssimos aqui. A gente vai trabalhar com 2. Eu vou trabalhar com Real Time Database, que é o que eu estou usando agora. E o hosting é quando eu quiser fazer a integração do dado numa página da internet. Eu consigo fazer o host ou a hospedagem dessa página também pelo Firebase e atualização. Tá? Então, tem toda a machine learning, dá para fazer um monte de coisa aqui só na plataforma Firebase, a partir desses números aí que a gente manda. Tá? Eu quero acessar com vocês aqui o banco de dados. Percebam aqui que já está com o endereço, eu já tinha configurado isso anteriormente. Tá? E aqui são os valores das medidas. Para quem manja de banco de dados, quem já tem alguma noção, esse banco de dados, ele até onde eu vi, né, ele é um banco não estruturado, não é um banco SQL, por exemplo. Ele é um banco baseado aí nesses campos JSON. Você consegue configurar
a informação que você guarda nele em tempo real, alguma coisa assim. Ele tem uma flexibilidade maior e ele não é estruturado até onde eu entendi, tá? As informações, ó, do teste 2 data estão aqui, nesses conjuntos. Ó, vários dados que eu tenho. A última informação está aqui, que é essa medida que a gente fez agora. Então, ela foi armazenada aqui a data da medida, o local e a massa, né? Deixa eu ver se eu atualizo isso, vai aparecer um outro aí, ó. Tirei aqui a massa. Apareceu aqui de novo. A 0,17 é o que está mostrando fisicamente na balança aqui. Vou colocar a balança em outro ponto. Apareceu novamente a medida aqui. Então, ainda ele está mandando muita informação, dá para filtrar isso aqui. Mas aqui a gente já tem um banco de dados com essas informações e eu consigo acessar isso. Eu tenho rotinas aí para poder acessar isso. Ainda não está no formato amigável para o usuário final, mas chegaremos lá. Eu já estou montando aqui um site, comecei a brincar um pouquinho, não consegui fechar para a nossa apresentação, mas a nossa proposta foi mostrar como eu posso pegar dados de uma balança e mandar isso remotamente para um banco de dados remoto, onde aí o céu é o limite. A questão de integração que a gente pode fazer aqui são várias, né, e muito bem documentadas, com muitos tutoriais. Bom, conclusões aí, fechando, para vocês poderem perguntar, a gente poder conversar um pouquinho. A gente conseguiu, né, fazer aí a nossa balança IoT conectada a um banco de dados online em tempo real. Deu certo, foi implementado com sucesso. Né? A elaboração desse projeto aqui possibilitou a compreensão do framework, né, de interligação da IoT de um dispositivo simples da balança, né, entender um pouquinho desse ecossistema complexo, mas fazendo etapa a etapa, né, por meio do serviço de nuvem, Particle Cloud, geração dos eventos aí, utilizando a integração por webhooks e atualização em tempo real por meio da utilização do WebSockets. Né? Então, essa ligação, esse evento, essa questão de toda vez que eu coloco um peso novo, já atualiza imediatamente o banco de dados na internet, é a conexão para o WebSockets, né? Que você cria um túnel aí e consegue ter esse monitoramento em tempo real de alguma variável, no caso aqui o peso que está sendo medido. Tá? Próximas etapas previstas, né? Autenticação do sistema de balança para acesso ao banco de dados, né? Então é interessante que os dados fiquem disponíveis online, mas que tenha categorias diferentes de usuários, né? O usuário coordenador, ou que pode fazer intervenções no hardware remotamente, e o usuário que só quer ver o valor da medida. Tá? Criação de diferentes usuários para acesso remoto à balança, melhoria do hardware, para aumentar a precisão das medidas e etc. Então, tem vários pontos aí para a gente melhorar no projetinho, mas como primeiro passo aí está bem interessante. Fica o meu convite para quem quiser aprender e fazer mais. Tá? Esse aqui é um projeto aberto, a ideia do GPIC e do Núria, são dois grupos aí do campus relacionados a tecnologias, né? Então, Núria, Núcleo de Robótica e Inteligência Artificial, eu estou como coordenador, né? Então a gente trabalha com internet das coisas, trabalha com robótica, trabalha com um pouquinho de inteligência artificial também, impressão 3D. Então, eu sou o coordenador, falem comigo quem quiser participar. O GPIC, Grupo de Pesquisa Internet das Coisas, coordenador é o professor Ricardo, também, para a gente fazer essa interligação e essas explorações aí, projetos relacionados à internet das coisas. Né? Só posso agradecer a paciência de vocês aí, que a força esteja com vocês. Se vocês forem interagir ou tiver aí por coragem de entrar no mundo da internet das coisas, vocês vão precisar de muita força aí, porque não é fácil não, mas é legal, divertido e bem interessante. Tá bom, gente? Obrigado aí pela paciência, falei aí, acho que o tempo todo que tinha para falar, e passo agora para o Leonardo. Fique à vontade aí, Leonardo. Angoni, obrigado, viu, pela apresentação, foi bastante interessante. E desculpe ter comido bola no começo lá, é chamado o Fóton de Arduino. Eu te bobeei nessa aí. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Tem umas congratulações aqui, Elaine Santos deu parabéns para você. Eu acho que a professora de tudo, não sei se é a... Acho que sim.
Eu acho que é nosso né? substituto, né? Elaine. Então, ela deu os parabéns para você. Um outro aluno, outro participante, na verdade, que não colocou o nome aqui, perguntou se você acredita que a balança está precisa nesse momento. Ela tá não tanto que ela poderia. Ela poderia estar mais precisa. O que a gente tem é um delay de informações, é o tempo que a gente coloca aqui. Conforme o peso vai se consolidando na balança, ele vai mudando. Então, ainda não está na precisão que precisa. Tem um aspecto interessante. O projeto foi para uma balança eu adaptei uma balança de 100 quilos, 180 quilos. Mas nosso projeto é para trabalhar com lixo reciclável, né? Então, peso aí até meio quilo, 1 quilo já é um monte de lixo reciclável. Então, se a gente for fazer esse projeto aqui, adaptação para medição de lixo reciclável, eu vou ter que trocar esses sensores para um sensor de até 5 quilos, ou talvez menos do que isso, porque daí sim vai ficar bem preciso. Acho que tem uma questão também das próprias interferências, né, que você falou, e aquele abaulamento na parte inferior da balança ali pode estar prejudicando bastante ainda bem precisão, né? A precisão dele realmente está baixa, né? Porque você coloca duas medidas, você coloca o mesmo objeto duas vezes e dá dois valores diferentes. Então, dependendo do lugar que eu posiciono o objeto na base, ele já sai muda o valor. Mas se você for ver essas balanças de cozinha, elas normalmente acontece isso com elas, né? Se você pisa só num lado dela, ela realmente dá um valor diferente, né? Porque eu acho que ela deve fazer uma ponderação entre os sensores, né? Eu nem sei se chega, viu? Aqui em casa, dependendo do lugar, se você quer parecer mais magro ou mais gordo, você bota a balança num lugar. Num lugar você pesa, sei lá, 70 quilos, no outro você vai pesar 72. Você vê. Tem diferença. Pois é. Bom, tem mais uma aqui, Wesley perguntou, ele falou o seguinte, o Particle.io ele é pago, né? Então ele perguntando se existe alguma opção gratuita ou algum software aí que a gente possa fazer uma parceria com o Instituto aqui para a gente usar isso para aprendizagem, né? Dos alunos poderem usar esse tipo de recurso. Bom, o Particle, ele é uma placa eletrônica, né? Então, quando você compra a plaquinha, você vai pagar um pouquinho mais caro, $19, não 130, R$140 aí na plaquinha, mas ele já vem com acesso à internet e você consegue ter, acho que até gratuitamente, conectados à nuvem, acho que até 100 dispositivos, que para a escola é muita coisa, né? Você ter 100 particles aí, você já tem uma prototipagem num nível bem interessante, mas para a escola, se a gente tiver, sei lá, tem uma turma de 40 alunos, se você quiser ter 20 particles, que já é um monte, né? Você consegue ter sem custo nenhum, é o preço da plaquinha, do hardware. Né? Então, ele não tem esse custo do hardware. Pensa no Arduino. O Arduino também, hoje, ele já tem a nuvem da Arduino para fazer essa conexão, só que também ela é paga. Tá? É uma nuvem que você paga a parte de acordo com o número de dispositivos. Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem a nuvem da Particle, que facilita muito esse processo de conexão. É uma mão com açúcar, você consegue pensar na sua aplicação, no seu projetinho já com isso aqui. E é interessante, tem um custo um pouquinho maior, mas funciona. Você pode utilizar o ESP32 com outros protocolos, aí, Mosquito, MQTT, que o pessoal utiliza gratuitamente. Tem suas restrições, mas o que eu vejo é o seguinte, o desenvolvimento é mais lento, a curva de aprendizado utilizando o ESP32, aí é a minha percepção, tá? Pode ser que alguém da área aí fale que não, mas a percepção que eu tenho de outras plataformas gratuitas até, que a gente compra da China e tal, é que você pode fazer integração? Pode. Só que vai ser mais difícil, mais trabalhoso, você não tem essa possibilidade de programação remota, né, eu estou aqui no meu computador e programar lá o dispositivo remotamente, que ajuda bastante. Então, eu não sei, é a avaliação que a gente fez pelo GPIC, né, no grupo de pesquisas, que para a gente ter respostas mais rápidas, ter um desenvolvimento mais rápido, pensando no produto, o Particle ele é uma solução bem interessante pelo preço que tem. Né, $19 não é tão caro, pensando aí no retorno que você pode ter. Né? Então, não tem almoço de graça, não. É que ele é $19, eu estava dando uma olhada, enquanto você estava falando, eu estava dando uma olhada aqui no Google, aqui no Brasil ele está sendo vendido por 180, né? Aquele é o nosso fator de 10, né? Mas eu acho que isso aí, não tem muito para escapar, né? Você começa a ter que usar um hardware um pouco mais complicado, aumenta o preço. Pois é.
Às vezes dá para fazer alguma solução mais caseirona, assim, com um Arduino e uma plaquinha de um Wi-Fi, né? Mas acho que fica mais limitado, né? Se você pensa em É questão aplicação pequena, beleza, mas se você pensa num protótipo que possa virar um produto, aí você já tem que colocar na balança, né? Porque não é tão artesanal assim. Isso aqui é legal que ele já dá um jeitão de solução mesmo, né? Se a pessoa quiser pegar para testar alguma coisa pensando num protótipo futuramente que possa ser comercializado, dá jogo. É bem interessante. Legal. Tem outra pessoa perguntou aqui, imagino que seja aluno nosso, perguntou se você está com vagas para trabalhar nesse projeto, como, não sei, por iniciação, uma pesquisa. Sim, tem vagas. Eu não tenho bolsa, mas projeto e vaga, sim, a gente consegue. Tem várias frentes possíveis. Se eu quiser alguém da área de informática trabalhar no site, beleza. Se quiser alguém da área de hardware me ajudar aqui a fazer o desenho em 3D, a parte mecânica aqui, para a gente fazer na impressora 3D da jogo. Então, tem várias frentes, sim, a gente consegue trabalhar juntos. Pega meu contato de e-mail e manda mensagem para mim que a gente combina. Eu só não tenho bolsa. Atualmente, eu estou sem bolsa, né? Ok, depois eu passo aqui no chat o seu e-mail, Manangoni, pode ser? Beleza, faz favor. O pessoal pode achar lá. Tem uma outra pergunta aqui de Leandro. Eu não sei se é o Leandro Ledel, nosso colega, mas tem um Leandro aqui. Ele perguntou, ele deu os parabéns pela apresentação e perguntou o que foi mais difícil de fazer, a parte de hardware ou software? Nossa, escolheu o sofrimento, viu? O hardware foi bem complicado, essa questão de fiação, de montar. Faço na impressão 3D, aí fica pequena a caixinha, tem que conectar de novo. Deu um trabalhão, eu perdi um tempo no hardware. Eu acho que o hardware acabou sendo mais difícil que o software. O software, quando eu peguei os modelinhos, os tutoriais que eu usei como referência, eu não achei tão complicado, não. Mas o hardware, olha, suei frio aqui, porque nós tinha que fazer para o evento aqui da semana e dava problema, etc. Deu um trabalhinho. Depois que você desbravou o caminho, beleza, agora daqui para frente vai ser mais fácil, mas a primeira solução é meio chatinha mesmo, o hardware foi mais difícil. Beleza. Legal. Bom, a gente agora acho que acabaram as perguntas da lista aqui. Não sei se talvez fosse bom a gente dar mais uns 15 segundinhos aí, porque tem o delay, né, da transmissão. Então eu vou colocar aqui coloquei seu e-mail na transmissão, eu coloquei também o link para pesquisa de satisfação aí, para ver o que o pessoal achou da palestra, né? E aí eu reforço o pedido, né? Quem puder fazer algum comentário sobre a plataforma em si, seria legal para a gente ter uma ideia se ela funciona para esse tipo de coisa ou não. Tá? Ô, Léo, deixa eu perguntar um negócio para você. Eu estou baixando aqui a apresentação em PDF. Será que a gente consegue disponibilizar para o pessoal, para quem quiser? Eu estava falando no mudo aqui, desculpa. Ah, tá. Eu acho que a gente precisaria colocar isso aí num link de alguma nuvem, porque a gente não pode mandar o arquivo pela transmissão aqui, né? Se fosse a reunião do Teams, a gente Tá. mandaria. Deixa eu fazer isso então. Deixa eu colocar aqui no Drive. Não sei se você quiser pegar o link público daquela apresentação que você colocou do Google Slides mesmo, né? E sem autorização de edição, talvez dê para o pessoal acessar. Deixa eu ver aqui, já fica mais fácil, né? Deixa eu só acertar a configuração aqui. Eu configuro como leitor. E o link. Vou compartilhar aqui. Tá. Se você quiser me passar pelo chat aqui do Teams, eu pego e já colo na transmissão. Aí eu passei. Vamos ver se vai dar certo. Se o pessoal conseguir acessar. Pronto, compartilhei aqui com o pessoal.
Bom, como não surgiram novas perguntas, né, acho que a gente pode encerrar. E aí, eu agradeço novamente o professor Marangoni pela apresentação, acho que foi bem legal, né? Foi um Drops do Arduino Day. É isso aí. Então, para quem não é aluno do Instituto, né, quem não está inteirado do que a gente, de uma das coisas que a gente faz, o Arduino Day, que é o pai dessa apresentação aqui, ele é um evento que acontece semestralmente, às vezes, né, se a gente consegue organizar semestralmente, vai semestralmente, no Instituto Federal de Hortolândia, assim como em outras instituições, né? Mas esse ano não foi possível fazer ele presencialmente, então fica aí essa mini apresentação do que tipo de coisa que a gente conversa no Arduino Day, né? Ele é um evento que tem também oficinas, palestras, apresentação de trabalho dos estudantes, dos professores. Então, quem puder ficar ligado no site do campus, né? De vez em quando aparece lá falando que vai ter o Arduino Day e pode ter mais informações sobre esse tipo de trabalho, de projeto, tá bom? Então é isso aí, Mano Gancho. Obrigado, hein? Valeu pela apresentação. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pela presença. Só um jabazinho, Léo. Amanhã, mesmo horário, 13h30 até as 15h, e a gente tem Aí é bem relacionado ao Arduino mesmo. A gente tem uma oficina do Arduino com o Tinkercad. Como você vai utilizar Como você aprende a programar no Arduino sem ter um Arduino? Está tendo só o computador. Então, o Tinkercad é uma solução aí para isso, e amanhã, na nossa oficina, eu vou mostrar aí, junto com o professor Elian, que está com a gente aqui, como que a gente usa o Arduino por meio do Tinkercad. Tá bom? Então, é bem interessante também, mão na massa, prático. Ajudem a divulgar aí. Beleza. Então é isso aí, gente. Obrigado, boa tarde para todo mundo. E não deixe de acompanhar os outros eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Se possível, responder ao formulário aí de satisfação. E no canal do YouTube do Instituto, além dessa apresentação que vocês acabaram de ver, tem diversas outras que já aconteceram ontem, que estão acontecendo hoje e vão acontecer amanhã e sexta ainda, tá? Então, é isso aí. Terminamos por aqui. Obrigado, Marangoni. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.